importante, né? Que o grande reformador da história da igreja, Martim Lutero, né? Focou muito nesse ponto, a salvação pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, salvação pela graça. Cremos nisso, é um fundamento, é um dos pilares, né? Nós temos essa convicção da reforma. Mas Tiago nos ensina que nós não somos salvos pelas obras, mas todo salvo tem que dar frutos. Todo salvo tem que ter boas obras e resplandecer essas boas obras. Né? E Tiago nos ensina que os nossos comportamentos falam muito mais do que os nossos discursos. Os nossos comportamentos falam muito mais do que as pregações. Então, Tiago, ele nos traz esse ensinamento, como nos comportar. Outro ponto importante no livro de Tiago, sobre a língua, a forma de lidar com as palavras. Tiago nos ensina a ouvir mais e a falar menos. Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Grande parte dos problemas que muitas pessoas mergulham, que a sociedade mergulha, porque nós falamos demais e ouvimos de menos. E a Bíblia nos ensina a ter essa prudência, a ouvir mais, ter esse cuidado. Né? Outro ponto importante, o cuidado em dominar a língua. Então, Tiago, ele fala que se alguém supõe ser religioso, nós, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se tem algo que derruba o cristão, que derruba uma sociedade, que derruba uma igreja, uma comunidade, é a língua mal usada. É a língua que leva contenda, que leva divisão. E Tiago deixa isso claro, que a língua é um órgão pequeno, mas faz um estrago muito grande, porque incendeia. Então Tiago ele traz uma série de condutas éticas, de comportamentos que o cristão precisa ter nessa vida. E ele fala das obras, a importância das obras. Outro ponto importante que o livro de Tiago nos ensina, o cuidado com a acepção de pessoas. Né? O cuidado em fazer acepção, o cuidado com a parcialidade, o cuidado em aceitar um irmão em detrimento de outro. Isso é pecado. E a carta de Tiago nos ensina isso com muita propriedade. Né? A palavra de Deus nos ensina muito. Então, um comportamento que nós cristãos temos que evitar, a acepção de pessoas. Outro ponto importante na carta de Tiago, ele nos ensina também que se um irmão nos procurar, nós temos que estar pronto para ajudá-lo, se tiver na nossa condição, na nossa altura. Se nós pudermos fazer o bem e não fizermos, nós cometemos pecado. Então é um ponto importante do livro de Tiago. E outro ponto importante do livro de Tiago, ele também nos ensina como nos portar neste mundo, como ter cuidado com o mundanismo. A apostasia é o mundo tentando entrar para dentro da igreja. São as práticas mundanas tentando entrar para dentro da igreja. E na carta de Tiago, ele nos ensina no capítulo 4 como lidar com essa situação, como ficar livre do mundanismo, nos aproximando de Deus. Então ele nos ensina, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Né? Pedi não recebei porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, muitas coisas pedimos com foco em satisfazer as nossas vontades e não com propósito. O cristão vive com propósito. Então, em todos os lugares, nós temos que resplandecer a presença de Cristo através das nossas ações, através das obras. Né? Se nós pedimos a Deus um trabalho, esse trabalho ele tem que ser bênção na nossa vida. E nós temos que testemunhar Cristo através das nossas atitudes éticas, morais, do nosso comportamento, do nosso bom trato. Se pedimos a Deus, a família, a sua família, você vai trabalhar, você vai fazer com que sua família resplandeça a glória de Deus através do testemunho, do bom trato, do amor, da comunhão, da amizade, do respeito. Né? Então, os seus sonhos, os seus objetivos nessa terra, o cristão ele vive com propósito. Então, pedir para satisfazer os prazeres mundanos é uma forma de pedir mal. E muitas das vezes pede mal e não recebe, porque pediu mal. Mas Tiago nos ensina. Outro ponto importante,
quanto aos projetos, Tiago 4,13. Muita gente fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, vou comprar, vou vender, vou negociar, vou estudar, vou ampliar o negócio. E a Bíblia Sagrada, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13, nos ensina que antes de fazermos projetos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4, do 13 até o 15. Então, colocar a Deus, primeiro ponto, antes de você executar os seus projetos. E Tiago conclui o capítulo 5, chamando a atenção, chamando uma atenção muito grande para os ricos e poderosos, para aqueles que vivem esbanjando no luxo. Tiago faz uma crítica à desigualdade. Tiago faz uma crítica aos ricos e poderosos que oprimem os seus trabalhadores. E ele conclui nessa carta, no capítulo 5, que o salário do trabalhador clama. Ou seja, muitos patrões oprimindo os empresários. E no sistema que nós vivemos, no sistema capitalista de consumo, isso é muito evidente. Né? Nós precisamos trabalhar. Cada um, o operário, ele vende a sua força de trabalho. O patrão, ele é o dono da empresa, do capital. Isso é normal, isso faz parte do sistema capitalista que nós vivemos, não é verdade? Agora, o que não pode acontecer é esquecermos do lado humano. Nos esquecermos que todos somos imagem e semelhança de Deus. Que ninguém é mais importante do que ninguém. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o patrão deve tratar o seu empregado com amor, com justiça. Claro que o patrão vai ter o seu lucro, ele trabalhou para isso, ele busca isso. E o empregado tem que amar o seu emprego e fazer o possível para que a sua empresa esteja bem, fazer de todo o seu coração, testemunhando de Deus na sua empresa através do seu emprego. E o patrão, testemunhar de Deus, sendo um patrão justo, um patrão que honra os seus compromissos, que paga os seus impostos, que não explora os seus empregados, além, né, de forma desumana. Então, a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 1 em diante, ensina sobre tudo isso. E também conforta a igreja para ser paciente até a vinda do Senhor. E ele finaliza, ele falou de comportamento até aqui, e quando chega a partir do versículo 13, Tiago 5,13, ele fala da importância da oração. E Tiago nos dá um exemplo de uma pessoa que ora, do profeta, né? Do profeta Elias. Orar como profeta, que era homem como nós, né? Estava sujeito às mesmas paixões, mas o Senhor o ouvia. Então, ele nos deixa clara a importância da oração na nossa vida. Ore ao tomar decisões, ore para a sua família, ore para a sociedade. Não faça nada sem colocar Deus em primeiro ponto. E Tiago conclui a importância de sabermos lidar com a provação. Muitos se afastam da fé, muitos se entristecem por causa de vários problemas, porque não soube lidar com sabedoria, com os momentos mais turbulentos da sua vida. A tempestade veio, não houve sabedoria para lidar com as turbulências e resolveu se afastar da fé. Tiago conclui o versículo 19, dizendo que aqueles que estão firmes devem tentar converter aqueles que se afastaram, com amor, trazendo eles de novo, cuidando. Então, o livro de Tiago nos ensina a cuidar dos outros e também a cuidar de nós mesmos. Cuidar dos outros e cuidar de nós mesmos. Então, é um ponto muito importante dessa epístola, desta carta. Então, cuide das pessoas que estão à sua volta. Procure cuidar dos outros com palavras de amor, com palavras de ânimo, com palavras de esperança. Mas não se esqueça de cuidar de você. Não se esqueça de cuidar de você. Deus abençoe a sua vida. Leia a carta de Tiago. Peça a Deus para falar com você. Leia, releia, estude. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus.